Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Vida Eterna. E hoje nós estamos aqui para fazer mais um estudo. Vamos falar sobre a parábola do semeador. Eu espero que vocês, ao escutar essas reflexões, tenham uma boa compreensão, não é? Mas antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece. Então vamos agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, nosso amigo tão sublime, tão divino, que veio até nós nos trazendo o seu evangelho de amor, as verdades espirituais, e que possamos, Jesus, assim, bem compenetrados do teu amor por todos nós, da tua infinita misericórdia, possamos a cada dia buscar nos melhorar, buscar nos afinar às leis de Deus, para que o nosso processo de crescimento e de evolução seja um processo firme, um processo pautado nas leis de amor, nas leis de solidariedade, e que possamos a cada dia sempre lembrarmos, Jesus, do teu evangelho em nossa caminhada, como farol que ilumina os nossos passos. Muito obrigada, Senhor, que possamos aqui, neste momento, nesta noite, junto aos amigos internautas, trazer reflexões conforme a vossa vontade e a vossa permissão. Que assim seja. Graças a Deus. Então, como eu estava falando, hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Esta parábola nós vamos encontrá-la em Mateus, em Marcos e em Lucas. Mas é uma coisa curiosa, um dos fatos curiosos é que Jesus, nas poucas explicações que ele trouxe explicação dessa parábola, assim como ele trouxe também da do joio e do trigo. E o outro fato curioso é que os discípulos, né, antes de Jesus trazer a parábola, eles perguntaram a Jesus, né, Senhor, por que o Senhor fala para eles através de parábolas, né, quando um pouquinho antes da reflexão, porque a parábola em si ela é curtinha, ela vai do capítulo 13, versículo 3 ao versículo 9. Mas na explicação, que começa no 10, né, vai até o 23. Então, a gente vê que Jesus falou muito mais ali, explicando para os discípulos a parábola do semeador. E essa explicação de Jesus veio a pedido deles, né? Porque a gente vê lá no versículo 10, aproximando-se os discípulos, lhes disseram: por que lhe falas por parábolas? Em resposta, lhe disse: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não foi dado conhecer, pois aquele que tem lhe será dado e terá com abundância, mas aquele que não tem, até o que tem, será tirado dele. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os ouvidos e não compreendereis, vendo vereis e não enxergarás. Pois o coração desse povo se tornou cevado, cevado é pesado, né? Com ouvidos pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam, para que o coração se fecharam, para que não vejam com os olhos e não ouçam com o ouvido, não compreendam com o coração e se volte para eu os curar. Esse é uma conversa de Jesus, né, com os discípulos ali a pedido deles para entender por que Jesus falava por parábolas, né? E a gente sabe que parábolas é uma forma de comunicação
que ela traz elementos do cotidiano, é uma história que está ali embasada com a vida cotidiana daquele povo, por isso que Jesus falava sobre a parábola da semente, a do joio e do trigo, falava das dracmas perdidas para a dona de casa, falava do fermento, da pérola, né, da pesca. Então, Jesus, para cada circunstância e para cada momento das pessoas que o acompanhavam, ele tinha uma história, né, que envolvia aquela vida cotidiana do povo, porque eram elementos que eles conheciam. E dali, aquele ensinamento ia tocar o coração de cada um, né, de acordo com a sua capacidade de compreensão. E é por isso que Jesus fala que falava para eles ali por parábolas, porque vendo não viam, ouvindo não compreendiam, né? E os corações deles haviam se tornado pesados, ou seja, estavam sobrecarregados de uma vida material, né? E não se voltavam para Jesus para uma verdadeira cura. Porque Jesus, quando diz que eles não se voltavam para que ele os curasse, a gente fala, mas Jesus curou tanto cegos, né? Coxos, leprosos, mas Jesus ali estava curando corpos. E quando Jesus fala, não se voltam o coração para mim para que eu os cure, aí Jesus está falando de sentimento. Porque no judaísmo, assim como hoje, muitos de nós, né, quando a gente fala do coração, a gente está falando de sentimento. Então, quando Jesus fala do coração, para os judeus naquela época, o coração era de onde provinha todos os pecados. Por quê? Porque eles acreditavam que se pensava com o coração. Então, quando Jesus diz que eles voltem o coração para mim, para que eu os cure, Jesus está falando para a gente da cura do espírito. Que quem é o ser que pensa? Quem é o ser que sente? É o espírito. Então, pensamento e sentimentos são atributos do espírito. Então, quando a gente vê Jesus falar isso para os discípulos, é porque Jesus estava dizendo que o povo ali não tinha ainda a maturidade espiritual de aceitar as verdades que ele estava trazendo. Mas como Jesus não veio se limitando a trazer esses ensinamentos só para o povo, aquela época que andava junto a ele ali na busca de curas dos corpos, né? Então, Jesus trouxe o ensinamento de uma forma que ela chega até para a gente até hoje, né? E a gente pode interpretar parábolas, né? Trazendo a contextualização histórica, os elementos, o momento que a sociedade ali vivia, ou trazendo da forma que a gente vai interpretar segundo os tempos atuais, segundo a nossa perspectiva sobre a nossa visão de mundo hoje, né? Então, a gente vai começar a trabalhar essa parábola lendo o versículo que Jesus trouxe da parábola e lendo também na sequência o que Jesus trouxe da explicação daquele versículo. Porque aí a gente vai pegar esses dois elementos, né, que é a parábola em si, que é o que foi falado para o povo, a explicação da parábola, que é o que Jesus falou para os discípulos ali, já isoladamente com eles, e em cima disso a gente vai trazer para hoje, para a nossa realidade, porque também, assim como os discípulos, nós somos discípulos do Cristo. Nós também estamos aqui buscando compreender, ouvir, né? Enxergar o que tem nos ensinamentos de Jesus para que toque a nossa alma, para que hoje a gente possa compreender essa verdade do ensinamento do Cristo e possa aplicá-lo na nossa caminhada, né? Porque se Jesus é o nosso mestre, nós nos colocamos sob o jugo do mestre. O jugo de Jesus, como ele fala, né, é suave. Então, o que é o jugo do mestre?
O jugo do mestre é o conjunto de ensinamentos e vivências que o mestre passa para seus discípulos. Então, se a gente está aqui tendo Jesus como nosso mestre, o nosso modelo, que é aquele exemplo maior a ser seguido, e o nosso guia, porque ele já sabe esses caminhos que a gente percorre hoje, a gente tem que não só ouvir e achar bonito, a gente tem que ouvir e, para além de tocar nossa emoção naquele momento, como a gente vai ver aqui, a gente precisa colocar isso para dentro, refletir sobre isso e aplicar cada dia mais na nossa caminhada. Então, vamos começar com a nossa leitura? Então, Jesus fala assim. Deixa eu começar aqui, gente. Eis que o semeador saiu a semear. Olha que coisa interessante, né? Quando Jesus fala nesse versículo, que é o 3, né, que é o capítulo 13, versículo 3 de Mateus, ele diz: Eis que o semeador saiu a semear. Aqui a gente entende que esse semeador, né, tanto é Jesus, como pode ser a gente hoje, a partir do momento em que a gente quer trabalhar com o mestre na sua seara, a gente precisa semear. E o mais interessante, quando a gente vê, eis que o semeador saiu a semear, o Emmanuel fala para a gente, num livro chamado Fonte Viva, no capítulo 64, Semeadores, ele diz para a gente assim, né, que todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com o ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se de contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Então, a gente vê que Jesus saiu a semear. Jesus desceu, né, das esferas sublimes. Ele podia ter contado com, como antes, né, com emissários que viessem aqui em seu nome trazer, né, como Emmanuel fala, com contrato com terceiro para vir aqui trazer a mensagem. Mas ele mesmo veio. E outro ponto interessante desse versículo é que não fala que o semeador foi primeiro juntar sementes, buscar sementes num lugar tal ou tal, e depois ele veio para arar o solo e depois começar a semear. Não. Ele fala que o semeador começou a semear. Então, Jesus veio das esferas sublimes, ele já tem as sementes em si, porque são as sementes do amor, das leis divinas que ele veio trazer para a gente. Então, ele já tem isso, essas sementes já fazem parte de Jesus. Ele já é uma árvore que dá frutos, não é? Então, ele veio trazer todas essas sementes. Não fala que ele foi primeiro a regimentar sementes para semear. Ele saiu a semear, né? E aí, no versículo seguinte, que é o 4, ele diz assim: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então, desse versículo aqui, que Jesus fala que uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram, ele traz uma explicação lá no versículo 19. Ele diz que todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado e se apodera do que foi semeado em seu coração. Esse é o semeado à beira do caminho. Então, o que Jesus quer dizer para a gente com isso, né? A gente nota que Jesus, quando veio semear, ele veio trazer para todos. Jesus não escolheu o solo propício, o solo que já foi arado. Então, pensando esses solos como os terrenos do nosso sentimento, dos nossos corações, a gente vê que Jesus trouxe a sua palavra, trouxe suas sementes do evangelho para todos, indistintamente. E que aí cada um aproveitou como bem lhe aprouve,
né? Aqueles que tinham ouvido de ouvir, ouviram, e aqueles que ouviram, como a gente vai ver mais à frente, fizeram o aproveitamento de acordo com as suas condições espirituais, né? De evolução. Então, quando ele diz que umas caíram à beira do caminho e veio as aves do céu e as comeram, e que esse que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, é aqueles, como a gente vê, que estão ali numa busca, né, das coisas materiais, uma busca da vida ali de uma forma mais rápida, que tudo tem que ser rápido, né? Então, são aqueles que estão muito apegados à matéria e não têm a menor condição ainda nem de se entender como espírito imortal, como filho de Deus, né? A vida é toda aqui nessa linha horizontalizada, tudo que para ele é crescimento na matéria. Então, para essas pessoas, o evangelho é uma letra fantasiosa, é uma letra que eles acham até bonito, mas que não compreendendo, porque não se aprofunda, porque não tem o coração aberto, como Jesus diz, para ele curar, não encontra ali nada além de palavras que para eles não têm sentido. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item 4, né? Esse capítulo 17 é os seres perfeitos, a gente vai encontrar um trecho que Kardec trouxe muito interessante, que tem muito a ver com esses que recebem a semente à beira do caminho. Ele diz que, em alguns, ou seja, em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda muito tenazes, ou seja, muito fortes, para permitir que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve oculta-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores nem com seus hábitos, não percebendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Então, a gente vê que é exatamente esse tipo de solo, são esses corações cuja vida é toda ali, no nível da matéria. É tão grosseiro ainda o apego desses corações à vida material, que muitos deles, né, buscavam Jesus só para aquela cura do corpo, estavam ali com o alimento espiritual nas suas mãos, mas não compreendiam, não entendiam o que era esse reino dos céus que Jesus falava, ainda mais quando Jesus prometia àqueles que estavam aflitos uma consolação futura. Eles estavam esperando ali de um Messias que fosse um Messias para guerrear, para destruir o Império Romano. Falar de amor enquanto eles esperavam guerras, para eles era inaceitável. Eles não tinham esse coração aberto, o coração estava muito pesado, carregado pela vida material, para entender o ensinamento de Jesus, né? E aí, Jesus fala de outro tipo de solo também, muito interessante aqui para a gente ouvir, né? Jesus fala o seguinte: outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra e brotou imediatamente, por não haver profundidade da terra. Raiando o sol, foi crestada, ou seja, foi queimada, e por não ter raiz, ressecou-se. E aí, essa parte aqui está em 2 versículos, né? E Jesus traz a explicação dizendo o seguinte: o semeado sobre solo pedregoso é o que ouve a palavra, ou seja, o ensinamento de Jesus, né, o evangelho, recebendo-a imediatamente com alegria. Porém, não tem raiz em si mesmo, mas é transitório, ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Ora, meus amigos, muitos de nós, a gente vê que quando escuta falar do Evangelho, escuta falar de Jesus, se encantam, né?
É uma alegria enorme estar ali ouvindo falar, ouvindo as pregações, se emocionam muito, né? Tem muita alegria, mas não passa da superficialidade. São esses solos pedregosos, né? Que o sol da verdade não consegue penetrar mais profundamente. A semente do evangelho não tem um terreno propício, ela é sufocada ali, não tem raiz, né? Então, quando ocorre provação ou perseguição, são aqueles que logo se revoltam contra Deus, que diz que acreditava em Jesus, que acreditava em Deus, mas quando passa as dificuldades, as provações, doenças, perdas materiais, né? Perdas de entes queridos, se revoltam, revoltam-se profundamente, dizem que perderam a fé, né? Porque a fé é muito frágil. É hoje, mas não é amanhã. É hoje, desde que a vida na matéria fossem para eles uma constante. E a gente sabe que, estando aqui na matéria, o objetivo da nossa reencarnação, porque aqui viemos várias vezes, é para que a gente aprenda. Então, como somos espíritos imperfeitos, num mundo de provas e expiações, nós vamos nos deparar aqui sempre com as vicissitudes, né? Como diz lá no Livro dos Espíritos, que o objetivo de reencarnarmos é o nosso progresso, o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Como que a gente vai progredir se a gente não passar aqui por essas situações desafiadoras? Porque vicissitudes quer dizer isso, situação inesperada, que normalmente vai causar para a gente constrangimento, amarguras, sofrimentos. Todos nós que aqui estamos vamos passar por isso. Primeiro, porque somos imperfeitos, somos perfectíveis. Para a gente desenvolver o nosso sentimento, o amor, a moral e o intelecto, nós precisamos passar por prova que nos desafiem a nos movermos do lugar comum, da nossa acomodação. Então, esse solo pedregoso é aquele que diz: eu tenho fé em Jesus, muitas vezes vai aos cultos de sua religião, vai ao centro espírita, à igreja, vai com aquela fé, mas que Jesus está ali como se fosse seu servo e não o Senhor. Então, coloca Jesus numa posição de servidor. No momento em que vem o escândalo, porque escândalo quer dizer pedra de tropeço, é onde a gente tropeça. Então, não temos como passar por provas. Jesus passou por tudo isso aqui, né? Jesus saiu da terra crucificado. Então, não existe um cristão sem a cruz, sem passar por dificuldades. Ele é o nosso mestre e ele passou por tudo isso. Nós vivemos numa vida material, corporal, com um corpo que tende ao desgaste, né? E à finitude, não temos como passar aqui sem isso. Então, quando vem essas adversidades, tropeçam, se escandalizam, né? E passam à revolta. Então, esse é o solo pedregoso que Jesus fala na parábola, né? E aí, em seguida, vem a outra parte, né? Que é a do que caiu. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e as sufocaram. E aí Jesus explica assim: o semeado entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas a ansiedade da era e o engano da riqueza sufocam a palavra e tornam-na infrutífera. Ora, meus amigos, falar de ansiedade, a gente vendo Jesus falar isso para a gente, já há mais de 2000 anos. A ansiedade da era hoje não é o que mais nos coloca em situação de nos perdermos?
Quanto de nós não vivemos ansiosos pelo dia de amanhã, pensando sempre como o que eu vou ter, como eu vou conseguir mais isso ou mais aquilo, posições, cargos, situações de riqueza maiores, né? Vivemos nos atropelando na vida material. Então, esse é aquele que o espinheiro da matéria sufoca. E aí, nada se produz com a palavra de Jesus. Nada se produz do Evangelho, se torna infrutífero dentro de nós essa semente que Jesus colocou no nosso coração. Nós acabamos por pensar sempre na vida da matéria, nos desviando do caminho da nossa própria iluminação, né? Nós esquecemos que estamos aqui para irmos nos libertando da matéria. E aí, de forma contrária, nós nos apegamos ainda mais à matéria. Então, os espinheiros são as dificuldades do cotidiano, as nossas ambições do dia a dia, a nossa busca, o nosso apego pela riqueza, o apego ao corpo, né? Que também é uma das riquezas que nós temos, mas esse apego que nós geramos nos causa sofrimento, as ansiedades, né? Hoje a gente tem uma sociedade muito adoecida, muito à base de medicação, porque é tanta ansiedade que não consegue dar conta de estarmos presentes onde estamos, no momento em que estamos e com quem estamos. Então, nós não temos hoje condições de ouvir alguém conversar conosco, nós estamos já ansiosos ali pensando em outras mil coisas que vamos fazer depois, e não temos tempo para fazer o evangelho ser meditado, né? E vivenciado em nós. Essa ansiedade nos tira desse momento que poderia ser tão sublime, né? E dando continuidade aqui à última parte, Jesus diz: outra parte caiu sobre terra boa e dava frutos, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. E aí ele explica assim: o semeado sobre boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, o qual frutifica e produz um 100, outro 60 e outro 30. Vejamos, quando Jesus fala, né, que caiu sobre boa terra, e que esse que caiu sobre boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Para gerarmos compreensão sobre algo, é necessário que nós nos coloquemos, né, reflexionando sobre o que ouvimos. Porque escutar é diferente de ouvir. Escutar, a gente escuta tudo que está à nossa volta. Ouvir é dar atenção ao que se escuta. Então, quando Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça, ele está dizendo, quem tiver atento, escute, né? Ouça, dê atenção, compreenda e obedeça. Porque a obediência é fruto da compreensão. Nós não obedecemos quando não compreendemos algo, né? Então, quando crianças, nós obedecemos aos nossos pais porque tememos uma repressão, uma reprimenda, um castigo. Mas, quando tornamos-nos adultos, nós obedecemos ainda às leis humanas, muitas vezes por conta das repressões que podem acontecer, né? Mas para as leis divinas que estão em nossa consciência, nós as obedecemos quando as compreendemos. É necessário gerarmos a compreensão das leis divinas, que é o amor ao próximo, a Deus e a nós mesmos. Se nós não compreendemos, nós não damos atenção,
vai ficar como palavras bonitas, mas que não servem para nada, né? Por isso que Jesus fala que o solo fértil, né, é aquele solo que vai ouvir a palavra, compreende, e aí vai frutificar. E aí ele diz que mesmo nesses solos que já estão atentos, que estão buscando o evangelho em si, mesmo assim a gente não vai frutificar igualmente. Alguns de nós que já estão mais predispostos a mudar-se intimamente, vai numa encarnação dar 100% de frutos, outros 60, outros 30. Ou seja, parte daquilo que a gente recebe e compreende, quando a gente coloca na prática em nossa vida, vamos frutificar. E o que é frutificar? É a gente levar sementes a outros corações. Porque o fruto de uma árvore é exatamente a produção de novas vidas, né? É a produção de novas sementes. Então, quando nós estamos ali atentos ao ensino de Jesus, ao seu evangelho, e estamos fazendo a nossa reforma íntima, colocando em prática em nós, como, por exemplo, se eu sou invejoso, eu já sei que a inveja é contrária à lei de amor, eu vou olhar para o meu sentimento e vou me perguntar: por que que eu ainda sinto inveja? O que em mim está olhando para o outro e querendo ter o que o outro possui? Então eu vou ter que começar a me analisar. E aí é esse processo que vai fazer frutificar a semente. Porque Jesus nos entregou a semente. Ele é o semeador divino, mas nós somos lavradores do solo do nosso coração. Se o solo do nosso coração em algum momento vai estar pedregoso, em espinheiros, deixando crescer os espinhos, ou vai estar fértil, ou vamos estar descuidados, deixando a semente à beira do caminho, aí já é papel nosso, não é? Nós recebemos os ensinamentos de Jesus, a lembrança das leis divinas que estão dentro da nossa consciência, né? Como Jesus diz que ele é o jardineiro divino que cultiva a nós, né, no silêncio dos nossos pensamentos, ele não descuidou de nós, ele está sempre aqui, como esse jardineiro fiel, né, nos ajudando nesse cuidado, mas é necessário também que nós coloquemos-nos à disposição para ele nos curar, como ele disse no início, né? Voltemos o solo do nosso coração para que ele possa nos curar, para que ele possa, trazendo essa semente em nós, nos dê força, nos dê coragem, bom ânimo para fazer o trabalho, e que a gente possa frutificar para as outras vidas, porque a partir do momento em que eu me mudo, em que eu aprendo com o evangelho a ser mais tolerante, mais paciente, mais amoroso, né? Eu estou frutificando o evangelho em mim. Eu estou sendo essa carta viva do evangelho. Então, eu estou levando essa semente para outros corações, porque vendo esses exemplos em mim, também serão tocados, não é? Então, a reencarnação é um processo de misericórdia divina e também da sua perfeita justiça, para que através delas nós vamos trabalhando esse solo do nosso coração, que um dia já foi abandonado à beira do caminho, que um dia já foi pedregoso, que hoje em dia ainda tem muitos espinheiros, mas que também tem partes dele que já consegue dar frutos, né? Que seja 30, que seja 40, que seja 60, depende só de nós, do nosso trabalho de frutificar em nós essa seara divina que nós recebemos, semeadas por Jesus no coração, para que a gente possa, cultivando esse solo, cada dia mais irmos nos libertando
das dores, das dificuldades, né? Das provas repetitivas, para que a gente possa aprender sempre coisas novas, para que a gente possa cada dia olhar para o Evangelho e ter a nossa mente mais aberta, o nosso coração mais voltado para Jesus, para que a gente possa daí extrair o tesouro dessas letras, que não são letras mortas, que não são só para encantar a nossa emoção, são verdadeiros tesouros, lições de vida que a gente precisa aprender com o Mestre. Porque se a gente não aprende pelo amor de Jesus, a gente vai aprender pela irmã dor, que é quem nos traz de volta ao caminho do bem. Porque passando pela dor, muitas vezes é quando a gente aprende a não agir mal. E Jesus veio nos ensinar por amor. Então, ele nos traz um ensinamento valoroso que a gente precisa aproveitar. Já não é mais tempo da gente fazer de conta, né, que a gente não está recebendo o Evangelho de Jesus, ter olhos de ver, como Jesus falou, e ouvidos de ouvir, né? E ele está sempre ali, sempre à disposição, mas é importante a gente buscá-lo dessa vez para curar as nossas almas, os nossos espíritos, não só mais o nosso corpo, não é? Por isso que a gente precisa cada dia fazer o trabalho, né? Que o padre Damiano, no livro Renúncia, que conta a história de Alcione, contou para ela, né? Que o Evangelho, e ela fala isso quando ela está estudando o Evangelho na casa do pai dela, que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivenciado. Então, são etapas. A gente precisa conhecer, meditar sobre essas palavras, esse ensinamento maravilhoso. A meditação é o como isso se aplica na minha vida ou quanto eu estou já em conformidade com esse ensinamento de Jesus. Sentir isso no coração e passar a praticá-lo, né? São etapas. E eu espero que a gente possa fazer bom proveito dessa mensagem de Jesus, que é maravilhosa, essa parábola, entendendo que esse semeador divino, ele nos entregou todas essas sementes com muito amor, e compete a nós cultivar no solo do nosso coração, né? Com muito carinho. Então, vamos agora, meus amigos, encerrar esse nosso estudo de hoje. Vamos fazer a nossa prece. E eu espero que vocês que estão aqui nos acompanhando e os irmãos que venham depois a ouvir, possam ter bom proveito dessa mensagem de hoje. Então, vamos agradecer. Agradecer a Jesus, esse divino semeador, que nos trouxe a cura, os ensinamentos de amor, de luz, esse evangelho maravilhoso, Senhor, que possamos, Mestre, não só ouvir, mas que possamos bem compreender, colocar em prática na nossa caminhada, para que possamos ser cartas vivas do Teu Evangelho, que possamos a cada dia, Senhor, frutificar em nós as sementes que Tu nos entregaste de tolerância, de amor, de bondade, de fraternidade, de solidariedade, de vida, de respeito e de luz. Muito obrigada, Jesus, que assim seja.